Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, domingo, dia 25 de maio de 2025, o nosso encontro das 20 horas. Pois é, pessoal, tem guerras espalhadas aí pelo mundo e vamos atualizar aí a guerra na Europa entre Rússia e Ucrânia, pessoal. Informações tristes, né? Mas temos que trazer aqui para vocês, né? Tem a playlist aí da tensão lá na Europa, então entra na playlist, se atualize sobre o que está acontecendo, né? Vamos ao site do G1. Após troca de prisioneiros, Rússia ataca a capital da Ucrânia e deixa ao menos 15 feridos. Segundo o exército ucraniano, Kiev foi alvo de mísseis e drones na noite de sexta-feira, dia 23. Nesse mesmo dia, Ucrânia e Rússia disseram ter trocado 270 prisioneiros de guerra e 120 civis cada um país, né? Muito bem, vamos continuar aqui, pessoal. A capital da Ucrânia foi alvo de um ataque combinado de drones e mísseis vindos da Rússia na noite de sexta-feira, dia 23 de maio agora, pessoal, segundo a agência de notícias Associated Press. Explosões e disparos de metralhadora foram ouvidos por toda a cidade. Na manhã de sábado, ontem, dia 24, autoridades ucranianas relataram danos em 6 distritos da capital ucraniana e um total de 15 feridos até o momento aí da atualização da reportagem, né? 3 precisaram ser hospitalizados, 2 deles eram crianças. Destroços de mísseis e drones interceptados caíram em pelo menos 4 distritos da cidade, informou Timur Tchachenko, chefe interino da administração de Kiev, em uma rede social. Segundo ele, 6 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Além disso, 2 incêndios foram registrados no distrito de Solomaninsk. Moradores procuraram abrigo nas estações subterrâneas do metrô. De acordo com as forças ucranianas, o ataque foi um dos maiores registrados na capital desde o início da guerra, com 14 mísseis balísticos e 250 drones. Esse teria sido um dos maiores ataques aéreos combinados contra a capital ucraniana nos 3 anos de guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em uma publicação nas suas redes sociais que foi uma noite difícil para a Ucrânia e pediu novas sanções internacionais para pressionar Moscou a concordar com o cessar-fogo. Vou continuar aqui, pessoal. Antes do ataque, o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, alertou sobre mais de 20 drones russos de ataque em direção à capital. Nas primeiras horas da manhã do sábado, dia 24, ontem, pessoal, testemunhas disseram a Reuters que viram e ouviram ondas sucessivas de drones sobrevoando Kiev e uma série de explosões abalou aí a cidade. O ministro da Defesa russo afirmou ainda que suas tropas capturaram os assentamentos de Stupok, Otrand e Lukina, nas regiões de Donetsk e Sumy, na Ucrânia. São nomes difíceis, mas são nomes aí do distrito lá de Kiev, né? A ofensa ocorre no mesmo dia em que a Rússia e a Ucrânia confirmaram a troca de 270 prisioneiros de guerra e 120 civis, ou seja, 390 russos e 390 ucranianos foram libertados. Uma grande troca de prisioneiros acaba de ser concluída entre Rússia e Ucrânia. Ela entrará em vigor em breve. Parabéns aos dois lados nessa negociação. Isso pode levar a algo grande, escreveu Donald Trump, presidente americano, em uma rede social. Os países em guerra desde fevereiro de 2022 concordaram em negociações diretas em Istambul, lá na Turquia, a libertação de 1.000 prisioneiros cada, o que seria a maior troca desde o início da guerra. A troca foi acordada no início do mês em negociações diretas em Istambul, durante a primeira rodada de negociações diretas entre Rússia e Ucrânia em mais de 3 anos. Zelensky afirmou que a troca desta sexta-feira é a primeira etapa da troca de 1.000 por 1.000, acordada entre os países. A defesa russa também confirmou que a troca continuará nos próximos dias. Ontem, sábado, dia 24, horas depois do ataque, o ministro de Defesa da Rússia afirmou que os dois países trocaram mais 307 prisioneiros de guerra cada, reiterando que a troca deve continuar. A informação foi confirmada por Zelensky posteriormente. A guerra na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou na sexta-feira, dia 23, que um documento base para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia está em estágio avançado, entre aspas, diz que é reportagem.
Um memorando deveria ser elaborado conjuntamente por Rússia e Ucrânia, mas os russos estão fazendo uma versão e a entregarão aos ucranianos, segundo Lavrov. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou quinta-feira a criação de uma zona tampão ao longo da fronteira com a Ucrânia, a primeira desde o início da guerra. A zona tampão anunciada por Putin ao longo da fronteira com a Ucrânia será a primeira zona desmilitarizada da região desde o início da guerra entre os dois países há mais de 3 anos. Foi tomada a decisão de criar uma zona de segurança ao longo da fronteira entre Rússia e Ucrânia. As Forças Armadas russas estão atualmente abordando essa questão, disse Putin, segundo a IAS. Uma zona tampão é uma área estabelecida normalmente por dois países em guerra na fronteira ou em uma das regiões de combate para ficar desmilitarizada. Em geral, tropas da Organização das Nações Unidas passam a controlar a área e garantir que não haverá ataques nela. No ano passado, a Ucrânia chegou a dizer que pretendia criar uma zona tampão na região fronteiriça, mas não avançou na questão. Kiev ainda não havia se manifestado sobre o anúncio da Rússia da última quinta-feira até a última atualização da reportagem, né? Ainda não se pronunciou a respeito desse assunto. Pessoal, vamos continuar a falar sobre a guerra lá entre Ucrânia e Rússia. Agora, na reportagem do G1, falou sobre feridos, mas houve novo ataque e, infelizmente, agora com mortos. Mas antes de falarmos, né, sobre a situação lá na Europa, eu vou pedir a você, convidá-lo, a você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, pessoal. Deixe o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante para nós aqui do canal e vai nos ajudar no engajamento e para continuarmos o nosso trabalho aqui na plataforma, né, pessoal? Você deixando o seu like, o seu comentário no YouTube, entende que os nossos conteúdos contêm relevância e recomenda para quem não é inscrito no canal. Você que chegou aqui pela primeira vez ao canal Justiça em Foco Notícias, quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Fiquem todos sabendo que é uma alegria enorme ter vocês aqui comigo. Vamos escrever juntinhos a nossa história e sigam-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. E vamos continuar a contar. E a triste história está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia. A Rússia lançou o maior ataque aéreo contra a Ucrânia e matou pelo menos 12 pessoas, diz o site do CNN. Importante troca de prisioneiros de guerra foi concluída. Mais 600 russos e ucranianos foram soltos, pessoal. Mas, infelizmente, um ataque com morte aí, né? A Rússia lançou seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia hoje, domingo, dia 25, visando a capital e outras regiões com mísseis e drones pela segunda noite consecutiva, mesmo com os dois lados concluindo uma importante troca de prisioneiros. Pelo menos 12 pessoas foram mortas em toda a Ucrânia, incluindo crianças, disseram autoridades. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas. A Rússia vem intensificando seus bombardeios aéreos contra a Ucrânia, à medida que a pressão internacional aumenta para que o presidente russo, Vladimir Putin, aceite aí a proposta de cessar fogo, né? Quanto mais pressiona o Vladimir Putin, mais ele ataca a Ucrânia. Isso que está acontecendo, né? O ataque ocorreu durante a noite e as primeiras horas do dia. Apesar da maior troca de prisioneiros de guerra, um raro momento de cooperação no conflito que mostra poucos sinais do fim. Infelizmente, né? A verdade é essa. A Força Aérea da Ucrânia informou que 367 armas de ataque aéreo, 69 mísseis e 298 drones foram lançados em 22 locais da Ucrânia durante a noite de sábado para este domingo, para hoje, né, de ontem para hoje. Acrescentou que 47 desses mísseis e 266 drones foram interceptados. O ataque aéreo recorde anterior da Rússia contra a Ucrânia ocorreu apenas no último fim de semana, quando a Rússia lançou 273 drones em uma única noite. Uma manhã de domingo difícil na Ucrânia após uma noite sem dormir. O maior ataque aéreo russo em muitas semanas durou a noite toda, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, em uma publicação na plataforma social, né, uma rede social. Na capital Kiev, sirenes de ataque aéreo soaram por horas e moradores foram avisados que permanecessem em abrigos na madrugada deste domingo, enquanto autoridades informavam que a cidade enfrentava a segunda noite consecutiva de ataques com drones e mísseis. Prédios civis
em vários distritos foram danificados, enquanto a Rússia organizava um ataque com drones e foguetes, disseram as autoridades. O ataque noturno aconteceu um dia após a onda de ofensivas russas que matou pelo menos 13 pessoas. A troca de prisioneiros. Mais de 600 prisioneiros russos e ucranianos foram trocados neste domingo, hoje, dia 25, pessoal, informou o Ministério da Rússia na fase final da troca de 1.000 prisioneiros, 1.000 por 1.000, acordada entre os dois lados, um único resultado significativo da reunião entre Kiev e Moscou em Istambul na semana passada. O Ministério da Defesa da Rússia informou que 313 militares russos foram trocados pelo mesmo número de prisioneiros de guerra ucranianos. Mais de 600 prisioneiros foram libertos neste sábado e quase 800 pessoas foram libertadas na sexta-feira durante as fases iniciais de troca. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesse domingo que estava grato à equipe que trabalhou 24 horas por dia para implementar com sucesso essa troca. Enquanto isso, a Rússia afirmou também que foi atacada por drones ucranianos no domingo. Hoje, né? O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que interceptado ou destruído cerca de 100 drones de ataque. A maioria dos destruídos aconteceu nas regiões centro-sul da Rússia, com 13 sobre regiões de Moscou e Tver, informou aí o Ministério russo, né? A defesa russa afirmou no dia anterior ter destruído 94 UAVs ucranianos sobre o território da Rússia, principalmente sobre as regiões de Belgorod, Bryansk. Alguns UAVs também foram abatidos sobre a região de Kursk, Lipetsk, Voronezh e Tula, acrescentou aí, né? O governador da região de Tula, Jeremy Vilaevsky, disse no sábado, ontem, né, que 3 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 que tiveram que ser hospitalizadas. A reunião em Istambul foi inicialmente proposta pelo presidente russo Vladimir Putin, em resposta a um ultimato de cessar-fogo ou sanções dado a Moscou pelos aliados europeus de Kiev, o que muitos viram como uma clara tentativa do líder do Kremlin de distrair e atrasar a reunião. A Ucrânia e seus aliados exigiram que a Rússia concordasse com cessar-fogo imediato e incondicional em Istambul, mas não houve grande avanço. Não dá para ver, né, pessoal? Então, esse é o conteúdo de hoje. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo. Eu aguardo vocês às 21 horas, que mais conteúdo de guerra agora no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, né, pessoal? Então, aguardo vocês às 21 horas. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.